Olá pessoal, então vamos continuar aí, né, a nossa aula. Então nós já vimos, né, as contas, o saldo das contas, já estamos sabendo fazer o lançamento. Em breve, né, a gente vai fazer um exercício prático aí, para a gente abrir uma empresa, ver todos os lançamentos. Então nós vamos estar sempre revisando esses lançamentos, essa parte de duplicatas, a gente vai estar sempre fazendo esse tipo de coisa, a gente vai rever isso aí por algumas vezes, né? Mas o importante é que você já saiba, e a gente nessa aula de hoje quis te mostrar justamente isso aí, essa parte para a gente identificar uma receita, para a gente, né, reconhecer lá uma despesa, para a gente saber fazer os lançamentos, tanto quando é o pagamento antes, depois, no momento da ocorrência do fato gerador, né? Porque aí já vai te dando uma noção maior aí da contabilidade, né? Uma noção da contabilidade como um todo. Então a gente vai fazer esse exercício prático, que esse exercício prático ele vai aí agregar bastante, com certeza aí, né, vai facilitar o entendimento aí da contabilidade. Então nós vimos, né, na aula aí que sobre a escrituração, que ela vai ser o registro aí de todos os fatos que alteram o patrimônio. Essa escrituração ela vai ser posta em prática através do lançamento, que vai ser o ato de escriturar, e essa escrituração ela vai obedecer o método das partidas dobradas. E o que é que diz esse método das partidas dobradas? O método das partidas dobradas diz o seguinte, que não há débito sem crédito. Não há débito sem crédito. Não há débito sem crédito. Ou seja, a cada débito, uma outra maneira de falar isso aí, a cada débito corresponde um crédito de igual valor. Certo? A cada débito nós teremos... A cada débito, você entenda, né? As contas lá todas debitadas corresponde a um crédito de igual valor, certo? E no final você vai ver que isso nada mais é que o somatório dos débitos vai ser igual ao somatório dos créditos. Isso é básico na contabilidade. O somatório dos débitos vai ser igual ao somatório dos créditos. Se você não tem débito sem crédito, então, no final, o somatório dos débitos vai ser igual ao somatório dos créditos. E aí, nós vamos ver o que é que tem saldo devedor no patrimônio. Pessoal, no patrimônio, no balanço patrimonial, o ativo. O que é que tem saldo credor no patrimônio? O passivo mais o PL. Então, em função do corolário das partidas dobradas, nada mais é do que isso, que o ativo é igual ao passivo mais o PL. Agora, colocando contas patrimoniais e contas de resultado. O que é que nós temos de conta de resultado? Patrimonial ou ativo? Conta de resultado que tem saldo devedor, ativo mais despesa. E isso aqui vai ser igual a passivo mais PL mais receita. Certo? Isso tudo vem do corolário da partida dobrada. Se o somatório dos débitos é igual ao somatório dos créditos, o que é que são devedores? Ativo e despesa. O que é credor? Passivo, PL e receita. E isso vai ser igual. Certo? Pessoal, olha só, né? A gente comentou lá na aula 1, né, na aula 2, por aí, o seguinte, eu te falei que esse lado direito aqui do passivo total, que nós temos o passivo exigível e o PL, e esse lado aqui nós temos o ativo. E eu te falei que esse lado aqui é o que? São as aplicações e esse lado aqui são as origens. Não sei se você lembra disso aí, origem de recurso. Eu até te falei mais. Eu falei que as origens de recursos, nós vamos ter origem de recursos em quais situações que nós vamos ter origem de recurso? Quando isso aqui aumenta, isso é origem de recurso. Ou quando isso aqui diminui, é origem de recursos. Ou então quando você tem receita, certo? Origem de recurso vai ser o aumento do passivo e do PL, diminuição do ativo ou receita. Isso são origens de recurso. Certo? O que vai ter aplicações, os aumentos lá do ativo, né? As diminuições do passivo e do PL e as despesas. Então isso nós comentamos, né? Então só para a gente relembrar aqui, olha só, né? Então você vai ter, quando é que a gente tem origem de recursos? Origem, vamos lembrar aí, origens de recurso. Origem de recurso nós vamos ter, Silvio, quando o passivo aumenta, quando o PL aumenta, né, que é aquela parte de origem de recursos, quando o ativo diminui, né, que isso é uma origem de recurso, passivo, PL, ou então com receita.
Quando é que nós temos as aplicações de recursos, Silvio? As aplicações nós vamos ter no ativo aumentando, né? No passivo e no PL reduzindo, e então com despesa. Isso aí nós vimos, né? Então, o normal é que o lado de lá seja origens, né? O passivo, a gente já viu. O passivo e o PL são origens de recurso. Passivo, PL e receita. Isso são origens de recurso. Passivo, PL e receita. Mas, claro, isso aumentando. Ativo e despesa são aplicações de recurso. Claro, o ativo aumentando. Porque se o ativo reduzir, por exemplo, o estoque diminuiu de saldo, isso significa que você vendeu. Isso vai ser uma origem de recursos. Certo? Perfeito. Então, nada mais é do que o corolário aí das partidas dobradas, ativo mais despesa. Ativo mais despesa, isso aqui nós temos as aplicações, certo? As aplicações. Passivo mais PL mais receita. Passivo mais PL e receita são as origens. Então, essa coisa aí, pessoal, de ativo é igual passivo mais PL, ativo mais despesa é igual passivo mais PL mais receita, isso nada mais é de que o que eu posso falar, Silvio, de que origens é igual a aplicações. Então a contabilidade nada mais é de que isso, é um equilíbrio. É um equilíbrio. Para você aplicar alguma coisa, você tem que ter origens de recurso. E as origens de recurso vão ser iguais às aplicações. Então isso aí é também, né, consequência, claro, do corolário das partidas dobradas, certo? Origens é igual a aplicações. O que é origem? Passivo, PL e receita são origens. O que são aplicações? Ativo mais despesa, certo? Claro, nós falamos aqui, as origens vão ser toda vez que o passivo aumenta, o PL aumenta, se o ativo diminuir a origem e receita. Aplicações, o ativo aumentou, o passivo diminuiu, o PL diminuiu ou despesa. Beleza? Então, o somatório dos débitos é igual ao somatório dos créditos. Não há um débito sem um crédito correspondente. Ativo é igual a passivo mais PL. Ativo mais despesa é igual a passivo mais PL mais receita. E o quê? Origens, aplicações vão ser iguais às origens. Beleza? Perfeito. Agora vamos ver aqui uma coisa. O que é debitar uma conta? Debitar uma conta, Silvio, eu já sei, Silvio, eu já sei. Eu já sou malandro velho, Silvio, nessa coisa de debitar conta. Debitar conta, Silvio, é você fazer um lançamento do lado esquerdo. E quando é que você debita uma conta? Quando é que a gente debita uma conta? Eu sei que a gente vai debitar uma conta, por exemplo, se for despesa. Se for despesa, eu sei, Silvio, que eu debito. Eu vou debitar as contas que tem saldo devedor. Então eu vou debitar uma conta de ativo quando o ativo fazer o quê, Silvio? Quando o ativo aumentar. Quando o ativo aumentar, eu debito. Porque o ativo tem saldo devedor, se ele aumentou de saldo, né, foi porque ele foi debitado. Né? E vou debitar o quê? O passivo, quando o passivo tem saldo credor. Ele gosta de crédito, ele aumenta de saldo com crédito, mas ele diminui de saldo com débito. Então, se o passivo diminuir, eu vou fazer o quê? Eu vou debitar. Tanto o passivo, que vale para o passivo, vale para o PL. O PL tem saldo credor, ele gosta de crédito. Se ele diminuiu, é porque ele foi debitado. Então, debita quando ele diminui de saldo. Certo? E quando é que a gente vai creditar uma conta? Quando é que a gente credita uma conta? Credita a conta de saldo credor, não é isso? Aumentando de saldo. Então, a gente vai creditar as contas de receita. Receita é sempre creditado. A gente vai acreditar as contas do passivo, toda vez que o passivo fizer o quê? Aumentar de saldo. As contas do passivo têm saldo credor, então gosta de crédito, a gente vai acreditar quando ela aumentar de saldo. As contas do PL, quando elas aumentarem de saldo, elas serão creditadas também. E o ativo tem saldo devedor, gosta de débito, aumenta de saldo com débito. Mas se ele diminuir de saldo, foi porque ele foi o quê? Creditado. Então, essas vão ser as situações que você vai debitar uma conta e essas são as situações que você credita uma conta. Você debita despesa, aumento do ativo, diminuição do passivo e diminuição do PL. Você acredita receita, não é isso? Você vai acreditar receita, aumento do passivo, aumento do PL e o quê? E se o ativo diminuir, certo? Beleza, agora comigo aqui. Compara esses dois negócios aqui, origens e aplicações. Origens, toda vez que o passivo aumentar, olha só, origens, vamos ver aí, origem é toda vez que o passivo aumentar, o que mais? Origem, passivo aumentar, PL aumentar, ó, origem, passivo aumenta, origem, PL aumenta, origem, ativo diminui, origem e receita.
Então, olha só, as origens, pessoal, elas serão sempre o quê? Elas serão sempre creditadas, certo? Sempre você acredita uma origem. E quando é que você tem uma origem de recurso? Receita, aumento de passivo, aumento de PL e o quê? E diminuição de ativo. Agora, olha só, debitada. Quando é que você debita uma conta? Olha só, despesa, tá aqui despesa, despesa. Aumento do ativo, tá aqui aumento do ativo. Diminuição do passivo e diminuição do PL. Estão aqui. Então, sempre você vai, e isso é básico aí do lançamento, olha só, no lançamento, sempre você vai fazer o quê? Olha, lançamento, sempre você debita a aplicação e sempre você acredita a origem. No lançamento, aplica sempre, sempre, né, sempre debita a aplicação de recursos e sempre você acredita a origem de recursos, certo? Então, no lançamento, sempre o que você debitou é aplicação, certo? Sempre o que você debitou é aplicação e sempre o que você vai acreditar vai ser o quê? Vai ser a origem de recurso, certo? Isso é básico do lançamento. Pessoal, quando nós vimos, por exemplo, né, que uma empresa comprou mercadorias à vista. Aí você já soube fazer esse lançamento, eu te falei que esse lançamento lá a gente faz no livro, no Razão, no Razonete, isso é uma síntese do livro Razão. Aí eu falei mercadorias, se você comprou, a conta do ativo, seu aumentou de saldo, ela foi debitada. Comprou à vista, caixa, diminuiu de saldo, ele foi creditado. Claro, para eu fazer isso aqui tem que ter saldo. Mas eu sei que naquele lançamento, eu comprei mercadoria, eu debitei mercadorias e creditei caixa, certo? Então, essa forma de você lançar no Razonete, isso vai ser uma das formas que a gente vai fazer lançamento no Razonete. Mas a gente vai ter uma outra forma de lançamento que nós vamos fazer no livro diário, certo? Esse mesmo lançamento aí, débito de mercadorias e crédito de caixa, nós vamos fazer de uma forma diferente, lá no chamado livro diário. O livro diário, ele sintetiza, de certa forma, o lançamento. Então, no livro diário, você vai ter lá, ó, local e data, certo? Conta debitada, conta creditada, histórico e valor, certo? Local e data, conta debitada, conta creditada, histórico e valor. Aí nós temos, né, isso aí vai ser lá no diário, são os elementos completos do lançamento, né, lá no diário, local e data, débito, crédito, histórico e valor. Só que como nós vimos na ficha do Razão, tem uma ficha, e a gente faz o lançamento sintetizado apenas no Razonete. No diário também, quando a gente for fazer o lançamento, a gente vai fazer um lançamento sintetizado. A gente só vai pegar a conta debitada, a conta creditada e o valor, certo? A conta debitada, creditada e o valor. E a conta debitada, ela vem sempre primeiro. Então aqui, débito e crédito. Se eu comprasse mercadorias à vista, eu ia debitar, ó, mercadorias, debitaria a conta mercadorias e creditaria que conta? E creditaria a conta caixa, certo? Débito, crédito. Ou, né, se você não quiser denominar aqui com débito e crédito, você não precisa, né? Você pode colocar assim simplesmente, ó, mercadorias a caixa. Mercadorias a caixa. Esse Azinho aqui, junto de uma conta, quer dizer que essa conta foi creditada, certo? Isso quer dizer que a conta foi creditada. Perfeito? Isso vai dizer que a conta foi creditada. Claro, a gente pode ter mais de uma conta creditada, e isso aí a gente vai ver isso na próxima aula, certo? Por enquanto, eu quero que vocês saibam isso aí. A gente vai fazer os lançamentos de duas fórmulas, de duas maneiras, né? A gente pode fazer através daquele Razonete, que aí as contas que forem debitadas você lança do lado esquerdo e as creditadas do lado direito. E a gente pode fazer esse lançamento também através lá simplesmente de débito, crédito, débito, crédito, débito, crédito. Você pode usar o Dzinho e o C para dizer quais foram as contas debitadas e creditadas, ou a gente pode utilizar simplesmente sem o D, e aí com um Azinho na frente. Esse A na frente vai me dizer justamente que aquela conta foi uma conta, o que, Silvio? Aquela conta foi uma conta creditada. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Hoje nós não vamos nem passar aí a teoria, né? O que nós tivemos aí de lançamento,
né? Porque assim vai mandar muito tempo, a gente vai estourar muito aí a aula. Aí a gente vai, passa isso na próxima aula, mas hoje a gente resolve uns exercícios para a gente fixar aí, né, alguma coisa dessa parte de lançamentos. Certo, pessoal? Eu digo para você assim, né, da mais coisa, da mais segurança possível, que essa parte de lançamento, você saber lançar, isso é extremamente importante aí, né? Diria, um dos assuntos, né? Primeira coisa que você tem que saber é contas, né? Se você não souber contas, você não sabe fazer lançamento. Agora, sob contas e sob lançamento, a contabilidade vai ficar muito pequena para você, certo? Deixa comigo o resto. Eu quero só que você saiba conta e lançamento. E o resto deixa comigo que você vai voar abaixo. Você vai chegar no seu concurso, ó, pra lá de ninja. Deixa comigo, certo? Então, por isso que eu quero que a gente entenda aí essa parte de lançamento. Certo? Então o lançamento vai poder ser feito aí dessas duas maneiras. A gente vai continuar vendo, né, essa parte de escrituração e lançamento na próxima aula. Vamos fazer empresa, vamos fazer tudo aí. Por enquanto foi essa noção inicial aí. Certo, pessoal? Então, beleza, sempre eu quero que você saiba, né, que é básico do lançamento o quê? Sempre, ó, qualquer coisa do lançamento eu posso fazer desse jeito? Posso. Então, sempre no lançamento a gente vai debitar uma aplicação de recursos, sempre a gente debita a aplicação e sempre a gente credita a origem de recursos. Então sempre debita a aplicação, que a aplicação é quando o ativo aumenta, o passivo diminui, o PL diminui e despesa. Isso vai ser sempre debitada e sempre credita a origem. Quais são as origens de recursos? Receita, o passivo aumentou, o PL aumentou ou o ativo diminuiu. É isso aí que você tem que fixar, beleza? Então vamos resolver umas questõezinhas aí, para nossa aula não ficar sem questões, né? Então a gente tem que treinar aí esse negócio, vamos lá. Né? Vamos aqui. Olha só, na escrituração contábil, as contas de passivo. Lembra aí? As contas do passivo, elas têm saldo o quê, Silvio? Elas têm saldo credor, elas gostam de crédito. Então elas aumentam seu saldo com crédito, diminui seu saldo com débito. Aumenta de valor quando são debitadas? Não. Né? Elas aumentam de valor quando são creditadas? São representativas de bens e direitos da propriedade? Não. São representativas de quê? De obrigação da entidade. Diminui de valor quando são creditadas? Falso. Elas têm saldo credor, portanto aumentam de valor quando são creditadas. São representativas das obrigações da entidade para com os seus proprietários. Obrigações da empresa para com os proprietários é o PL. Que são obrigações não exigíveis, portanto falso. Tem seu valor total dado pela diferença entre o ativo e o PL. A gente tem que a equação fundamental do patrimônio, né, PL é igual ao ativo menos o passivo. Né? Logo, o passivo vai ser igual ao ativo, o passivo vai ser igual ao ativo menos o PL. Você mudar aí de membro, né? Ativo menos o PL. Isso vem para cá, vem positivo, isso vai para lá, vai negativo. Então o PL ele tem seu valor total pela diferença entre o valor total do ativo e do PL, portanto verdadeiro. Questão 2. Com relação às contas retificadoras, também chamado de contas redutoras ou redutoras, assinale a alternativa correta. Ela funciona de forma diferente do grupo de contas. Essas contas têm saldo de natureza contrária ao grupo de contas em que são apresentadas. Isso é verdadeiro, não é isso? Essas contas elas vão ter saldo de natureza contrária ao grupo de contas em que são apresentadas. Perfeito. As contas redutoras do ativo têm saldo de natureza credora. Portanto, são apresentadas do lado direito do balanço. Se elas são retificadoras do ativo, ela tem que estar do lado esquerdo, retificando o ativo. Do lado direito de zorra de nada, falso. As contas retificadoras do passivo apresentam saldo credor. Se o passivo tem saldo credor, as retificadoras do passivo elas têm que ter saldo diferente. Elas têm que ser o quê? Saldo devedor. Portanto, falso. As contas retificadoras são duplicatas descontadas, amortização acumulada e lucros ou prejuízo acumulado. Falso, duplicata descontada é conta de passivo, não é retificadora. Amortização acumulada é uma conta retificadora e prejuízos acumulados sim que é retificadora. Lucros acumulados não. As contas retificadoras aumentam o saldo do grupo em que são apresentadas. Falso, né? Elas diminuem o saldo do grupo em que são apresentadas. Portanto, a alternativa correta aí da questão 2 é letra A. Vamos lá. Acerca da conta adiantamento de salários, é correto afirmar que... Vamos lá, me ajuda aí. Adiantou dinheiro, adiantamento de salário. Se você adiantou
dinheiro do funcionário, você vai ter um crédito com ele. Ele vai trabalhar e não vai receber. É isso? Você vai ter um crédito. Então, adiantamento salarial é uma conta de quê? É uma conta que representa uma obrigação? Não. Isso representa um direito da empresa. É uma conta de despesa? Não. É uma conta que tem natureza credora? Não. É uma conta de natureza devedora. É um ativo, é um direito. É uma conta redutora do ativo? Não. Portanto, é uma conta de quê, pessoal? É uma conta do ativo circulante. Questão de número 4. Uma determinada conta contábil tinha saldo inicial de 15 mil. Olha só, saldo inicial de 15 mil. Após, eu não sei se o saldo inicial dessa conta, uma conta. Eu não sei se o saldo era devedor ou credor. Após receber um lançamento a crédito, recebeu um lançamento a crédito, né? Seu saldo alterou para 7 mil devedor. Ó, 7 mil devedor. Beleza, né? Com base apenas nessas informações, assinale a alternativa correta. Pessoal, se essa conta, vamos lá, se essa conta ela tivesse saldo credor, se ela tivesse saldo credor, ó, após receber um lançamento a crédito, o seu valor alterou para devedor. Então, na realidade, né? Na realidade, olha só, ele após receber um lançamento a crédito, né? Após receber um lançamento a crédito, ele mudou para quanto? Para 7 mil. Então, eu posso ter certeza que o saldo dessa conta, isso aqui ia receber um lançamento a crédito que eu não sei quanto foi. Mas olha só, se ela tivesse o saldo credor, se o saldo credor dela fosse de 15 mil, se ela recebesse um lançamento a crédito de, sei lá, quanto fosse qualquer valor, ia fazer com que esse saldo aumentasse de 15 mil e não diminuísse. Vê se você concorda comigo, né? Se o saldo dela fosse credor, receber um lançamento a crédito, ia aumentar de 15 mil, né? E diminuiu quando ela recebeu esse lançamento a crédito. Então eu posso afirmar categoricamente que esse saldo dessa conta era um saldo o quê, Silvio? Era um saldo devedor. Era um saldo devedor. Né? Era um saldo devedor de quanto? O saldo devedor de 15 mil. Era um saldo devedor. Porque se fosse credor, quando eu recebia crédito, ia aumentar. Era 15 mil, eu peguei e recebi um lançamento a crédito, ele passou para 7. Então eu posso afirmar categoricamente que esse lançamento que ele recebeu a crédito, eu sei até quanto foi o valor. Foi um lançamento de quanto? Foi um lançamento de 8 mil. Ele fala aí, com base apenas nessas informações, assinale a alternativa. O saldo inicial da conta era devedor. Claro, o saldo inicial da conta era devedor, né? Era devedor. Trata-se de uma conta de despesa. Não necessariamente despesa, né? Porque a conta foi o quê, pessoal? Foi creditada, né? Ela foi creditada. O lançamento aumentou o saldo da conta. Meu amigo, você tinha um saldo de 15 mil, passou a ter de 7 mil, como é que aumentou o saldo da conta? Reduziu. Falso, né? Trata-se de uma conta do passivo circulante? Não. Se ela tenha um saldo inicial devedor, ela vai ser uma conta normalmente de quê? De ativo e não de passivo. Porque ela tinha saldo inicialmente devedor. O crédito efetuado na conta aumentou o ativo circulante. Falso. Pode ser uma conta de ativo circulante? Pode. Mas o crédito, isso aí você não precisava saber nada. Ó, se creditou numa conta do ativo circulante, vai fazer com que o saldo dela faça o quê, Silvio? Diminua e não aumente, né? Diminua e não aumente. Portanto, isso aqui está errado, né? A alternativa correta aí vai ser letra A. O saldo inicial da conta era devedor. Perfeito. Questão número 5. Acerca dos lançamentos a débito e a crédito nas contas contábeis, assinale a alternativa correta. Um lançamento a crédito aumenta o saldo da conta. Pessoal, um lançamento a crédito vai aumentar o saldo da conta se ela tiver saldo credor. Não é isso? Um lançamento a crédito aumenta o saldo da conta se ela tiver saldo credor. Se ela tiver saldo devedor, diminui. Portanto, nada disso. Contas do ativo são contas de natureza devedora. Portanto, só recebe lançamento a débito. Ter conta de natureza devedora, pessoal, não quer dizer que ela só recebe lançamento a débito. No final, o saldo dela vai ser devedor, mas recebe lançamento a débito e a crédito. Ó, a bilateralidade, né? Portanto, falso. As contas transitórias são contas representativas de obrigação, portanto, são sempre debitadas. As contas transitórias são aquelas contas de resultado, né? Transitórias, somente um exercício social. Mas elas, pessoal, elas podem ser debitadas e creditadas e não são representativas de obrigação nada, certo? Elas podem ser debitadas se for despesa e creditadas se forem receitas. Falso. As contas do ativo recebem lançamento a débito ou a crédito. Perfeito. Aumentando o saldo pelos lançamentos a débito, se ela tem saldo devedor, aumenta de saldo com débito e diminuindo o saldo pelos lançamentos a crédito. Verdadeiro. Essa aqui é a regra. Você pode ficar pensando, ah, Silvio, mas tem as retificadoras. Isso é a regra para o ativo.
Aumenta de saldo com débito, diminui de saldo com crédito. Podia ter mais uma mais certa ainda. Tivesse isso aí tudo, com exceção das contas retificadoras. Aí, claro, né? As contas representativas de bens e direitos e as contas de receita são de natureza credora. As contas de receita são de natureza credora. Mas as contas de bens e direitos são ativos e, se são ativos, são de natureza o quê? Devedora. Portanto, falso. A alternativa correta aí vai ser letra D de dado. Questão 6. A respeito dos lançamentos a débito e a crédito nas contas contábeis, é correto afirmar que as contas, ele está me dizendo que as contas de despesas iniciam um período contábil com saldo devedor. Eu lhe falei que as contas de despesa, elas sempre recebem lançamento a débito, com exceção do final do exercício, que vai receber a crédito, se houver erro. Mas as contas de despesa, elas são encerradas em 31/12. Portanto, quando chegar no dia 1º, no início do exercício social, ela vai começar com saldo sempre zerada e não com saldo devedor. Portanto, falso. Receita tem saldo zero no início do período contábil. Está aqui, ó, verdadeiríssimo. As receitas, elas têm saldo zero no início do período contábil. Por quê? Porque elas foram encerradas no exercício anterior. Então, naquele período contábil, ele vai ter saldo zero. O ativo aumenta pelo crédito. Falso. O ativo aumenta pelo débito. Patrimônio líquido aumenta pelo débito. Falso. O patrimônio líquido aumenta pelo crédito. As contas do passivo têm saldo devedor. Falso. Tem saldo credor. Portanto, a alternativa correta aí do sexto é letra B de bola. Perfeito. Vamos para mais um. Acerca das contas patrimoniais e de resultados, assinale a alternativa correta. O encerramento das contas de resultado consiste na transferência dos respectivos saldos para a apuração, né, do resultado do exercício. Isso vai ser verdadeiro, mas nós vamos ver como é que é feito esse encerramento, né? O encerramento consiste na transferência de receita e despesa justamente para esse saldo dessa conta, a apuração do resultado do exercício. Isso é verdadeiro. As contas de resultado só recebem lançamento a débito. Falso, só recebe lançamento a débito se for despesa. Se for receita, vai receber lançamento a crédito. A regra, né? As contas patrimoniais sempre iniciam o exercício com saldos zerados. Falso, elas vão iniciar o exercício com saldo que ela terminou o anterior. Se terminou caixa com 30 mil, ela começa a caixa com 30 mil. Se terminou caixa zerado, ela vai começar zerado. Ela sempre começa com o saldo que ela terminou o exercício anterior. As contas de resultado transferem seu saldo de um exercício para outro. Falso. As contas de resultado, elas são encerradas. Uma conta patrimonial nunca pode iniciar um exercício financeiro com saldo nulo. Isso é falso. Por que é uma conta patrimonial? Porque se ela terminou com saldo nulo, se ela terminou com veículo zero, no ano seguinte ela vai começar com veículo zero, né? Então pode. Uma conta nunca pode iniciar um exercício com saldo financeiro nulo? Pode sim. Ela vai começar com o que ela terminou o exercício anterior. Se terminou nulo, vai começar nulo. Certo? Portanto, falso. Alternativa correta, letra A. Questão 8 aí. Suponha um lançamento contábil em que a conta debitada e a conta creditada tiveram seus saldos aumentados. Acerca desse assunto, é correto afirmar que o lançamento envolveu. Pessoal, a conta que você debitou e a conta que você creditou, ela teve seus saldos aumentados. Se você debitar uma conta, por exemplo, do passivo, ele vai ter seu saldo o quê? Diminuído. Se ele aumentou, foi porque a conta tinha saldo devedor, certo? Então, debitou, olha, se aumenta de saldo. O que é debitar uma conta lançada do lado esquerdo? Para aumentar de saldo é porque ela tinha saldo devedor. Então, você debitou uma conta de saldo devedor, porque aumentou de saldo. E você creditou, fez aumentar de valor, é porque aquela conta tinha saldo o quê? Tinha saldo credor. Recebeu um lançamento a crédito, fez com que ela aumentasse de saldo. Então você debitou uma conta de saldo devedor e creditou uma conta que tinha saldo credor. Porque ter saldo não quer dizer que ela vai ser sempre debitada. Os ativos têm saldo devedor, mas eles podem ser creditados, debitado, não é isso? Mas se aumentou de saldo, eu tenho certeza que debitou uma conta de saldo devedor e creditou uma conta de saldo credor. Duas contas do ativo, não. Aí, né, aumentava e diminuía. Uma conta do ativo, se tem saldo devedor, aumenta. E uma conta do PL. O PL tem saldo credor, se ele for creditado, aumenta de saldo. Perfeito, letra B de bola. Duas contas do passivo não, que o passivo ele ia diminuir se ele fosse debitado. Uma conta do passivo não, que ele ia diminuir. Uma conta de despesa e uma conta do ativo. O ativo tem saldo devedor. Se ele for creditado, ele vai diminuir de saldo e não aumentado. Portanto, alternativa letra B de bola. Questão 9. Uma despesa, esse termo é muito usado para despesa, ó. Incorrida e receita reconhecida.
mas a gente pode utilizar despesa também reconhecida, as bancas às vezes utilizam, receita que ocorreu, receita incorrida, mas normalmente esse termo de incorrida, a despesa incorreu em despesa de tanto, quer dizer que aconteceu o fato gerador, certo? Uma despesa não incorrida e paga no exercício, quer dizer o seguinte, não ocorreu a despesa e foi paga, isso é uma despesa antecipada, certo? Relativa à prestação de serviço à empresa por parte de terceiros e cujos benefícios se estenderão pelos próximos 12 meses. Deverá ser classificada no seguinte grupo. Você pagou, mas não aconteceu o fato gerador, né? Então isso aí faz com que você tenha um quê, pessoal? Um crédito, né? Pagou uma despesa antecipada de seguro, isso é um crédito, isso é uma despesa antecipada. Isso fica onde? Lá no ativo, né? Lá no ativo, e ele disse, ó, prestação de serviço por parte pelos próximos 12 meses. Então, se são 12 meses, vai ser ativo circulante. Se fosse por um período maior, ele poderia ser uma parte no circulante e uma outra parte no não circulante. Aí vai ser tudo circulante. Questão 10. Relacione a natureza das contas com as contas apresentadas no balanço patrimonial de uma sociedade empresária e em seguida assinale a alternativa correta. Duplicatas a receber. É uma conta de que saldo? Devedora, Silvio. Conta do ativo. Depreciação acumulada. É uma conta credora, que é retificadora do ativo, portanto, saldo credor. E aí vem ajuste e avaliação patrimonial. Isso é uma conta lá do PL, que ela pode ter tanto o saldo devedor quanto o saldo credor. Portanto, a alternativa correta é 1, 2 e 3, e isso aí você encontra no seu gabarito, na letra D de dado. Perfeito. Questão 11. Questão do CESP, adiantamento de clientes é uma conta de passivo. Se liga aí, cliente adiantou dinheiro, você tem uma obrigação, não é isso? Adiantou, isso aí é a mesma coisa de receita antecipada. É uma conta de passivo, perfeito. Que representa o recebimento de recursos antecipadamente ao fornecimento dos bens ou serviços contratados pelo cliente. Perfeito. Os valores registrados nessa conta, que pode ser classificada como circulante ou não circulante, claro, dependendo, né, de quando é que você vai, né, reconhecer aí a receita, prestar o serviço ou entregar a mercadoria, não deve ser reconhecido como receita. Os valores registrados nessa conta, eles não devem ser reconhecidos como receita enquanto os bens ou serviços não forem entregues ao cliente. Verdadeiro. Você recebeu antecipadamente, você só vai reconhecer aquilo como receita quando entregar a mercadoria ou quando prestar efetivamente o serviço. Portanto, verdadeiro. Questão 12. De acordo com o método das partidas dobradas. Aí, ó, não há débito sem crédito. Perfeito, verdadeiro. Letra A. Aí você podia se dar mal. A soma dos créditos é igual à soma dos débitos. Verdadeiro. O somatório dos saldos devedores é igual ao somatório a qualquer momento aos saldos credores. Perfeito. Da sua aplicação resulta que no balanço patrimonial o ativo seja igual ao passivo. Ao passivo que ele fala, ao passivo total aí, quando ele colocou desse jeito. Ativo é igual ao passivo exigível mais PL. Passivo exigível mais PL vai ser o passivo total. Claro que desse jeito aí que ele falou foi isso aí, né? E todas as afirmativas estão corretas. E aí, pessoal, a gente termina aí nossa aula de hoje, nossa aula aí que nós vimos aí os primeiros passos do lançamento. E na próxima aula a gente vai continuar destrinchando aí os livros, destrinchando com mais detalhes aí os elementos do lançamento, os elementos da conta aí. Isso nós veremos na próxima aula. Um grande abraço e fiquem com Deus.